Quem foge de crise não recebe governo. Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu e estudante da Bíblia, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre José do Egito, tá certo? Só um recadinho rápido antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a opinião de vocês, os poucos e fiéis que me assistem. Assim, ultimamente tem ficado bem difícil devido ao trabalho, tem ficado bem difícil para mim manter a constância aqui do canal de postagem, né? Eu tava postando 5 vezes por semana, né? Assim, de segunda a sexta, ou quando eu conseguia. Gostaria de opinião de vocês, o que fica melhor para vocês. Vídeo de segunda a sexta todos os dias, 3 vídeos por semana, 2 vídeos por semana, o que vocês preferem? Como é que fica mais fácil para vocês poderem acompanhar o conteúdo do canal e não perder nenhum conteúdo? Porque realmente, glória a Deus que eu estou tendo bastante serviço na nossa empresa, né? E tá bem difícil gravar todo dia, né? E fazer conteúdo todo dia, né? Então, só pedindo essa opinião para vocês aqui antes de começar o vídeo. Deixa um comentário aqui no vídeo, aqui embaixo no vídeo, pra gente ter essa noção aí, pra saber qual a melhor forma de agradar vocês, nossos inscritos, né? Mas então tá, pessoal, vamos dar início à matéria de hoje aqui, tá? Vamos lá, a gente tá estudando sobre a vida de José, né? Beleza. Então assim, ó, eu expliquei no último vídeo, tá, sobre a infância de José, expliquei que ele foi vendido pelos irmãos por inveja, né? Só que além da inveja, tem uma outra coisa interessante que eu quero ler aqui com vocês hoje, né? Eles perceberam que o pai amava mais José do que os outros e outras irmãs, né? Expliquei porque ele amava mais José do que os outros, mas Benjamim também era filho da sua velhice. Então por que José era mais amado? Porque ele era filho com a Raquel, né? E porque ele veio primeiro, porque ele era o mais velho, ele era o primogênito com a Raquel, que era a sua amada, né, a amada de Jacó. E também porque José lhe corresponde ao amor de Jacó, né. Então, perdão, ele estava trabalhando já no pasto, né, ele cuidava das ovelhas de Jacó, e Jacó gostava tanto de José que ele fez uma túnica colorida para ele. Só que além da túnica, escuta só, a partir do versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, Israel, tá? Lembre-se que Jacó foi chamado Israel depois que ele lutou com o anjo, ok? Tá? Então vamos dar uma leitura aqui na palavra. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Tá? E aqui no versículo 5 já começa outro problema. Tá? Certa vez, José teve um sonho. Tá? Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Quer dizer que tu vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha tido. Isso em Gênesis 37, do versículo 5 ao 8. Então teve 3 coisas aqui que provocaram o ódio dos irmãos, tá? Primeiro, o amor do pai. Segundo, a túnica colorida. E terceiro, o sonho. 3 coisas que provocaram o ódio mortal dos irmãos em relação a José, tá? O primeiro, o amor do pai, né? Quem é muito amado provoca ódio nas pessoas, tá? Quando o amor é direcionado, as pessoas não sabem lidar. Segundo, a túnica colorida. Ele tinha algo diferente. Quando tu tem algo diferente, um dom diferente, um talento diferente, quando Deus te dá algo diferente, as pessoas nem sempre aceitam bem. Geralmente elas têm inveja, né? E terceiro, o teu sonho provoca inimigos, tá? Quem tem um sonho atrai perseguidores. Tu pode ter muitos sonhos que muitas pessoas apoiam, né? Que muitas pessoas falam: vou orar por ti,
né? Eu vou orar por ti, por teu sonho, né? Só que muita gente também começa a te perseguir por causa do mesmo sonho, que as outras pessoas olharam e te apoiaram, né? Pelo mesmo sonho as pessoas vão te perseguir, ok? Então, assim, ó, tu precisa entender que sonhar, ter algo diferente na tua vida, essa túnica que o Pai dá e ser muito amado pelo Pai, provoca ódio em quem está próximo, ok? Então eles armam, conforme eu falei no último vídeo, eles armam e eles vendem José ao Egito. E depois de terem jogado ele numa cova e terem se arrependido, mancham essa túnica colorida dele com sangue, entregam ela toda rasgada ao pai e dizem que ele foi atacado por um animal e que morreu, né? E na verdade José foi vendido ao Egito pelo destino profético dele, né? Ele cai na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. Ele podia ter caído em tanto lugar ruim, né? Ele cai logo no lugar onde ele iria aprender muita coisa, tá? Além de colocar para fora o seu dom, né? Porque a Bíblia diz que lá na casa de Potifar ele se tornou administrador de tudo, né? Pois ele tinha muita excelência no que ele fazia, tá? Por que José tinha esse espírito de administração? Porque ele tinha essa excelência. Nós temos que lembrar que José, ele era filho de Jacó. Jacó, por sua vez, era filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Então, ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac e ele era bisneto de Abraão. Abraão, o pai da fé, que acreditou quando ninguém acreditou. Quando ninguém acreditava, Abraão acreditou. Por isso que ele é chamado pai da fé, né? Então José ele já vem de uma linhagem que ela não é só patriarcal, né, dos patriarcas da fé, mas também de multimilionários. Abraão era multimilionário. Isaac, a Bíblia diz que ele era tão rico que Abimeleque, rei de Gerar, mandou ele para fora, né? O rei da terra lá mandou ele para fora, né? E Jacó também foi um homem que multiplicou muito, né? Então nós temos que entender que ele não vem de uma família de emergentes, né? Ele vem de uma família de gerações estruturadas financeiramente e com pacto com Deus. Então isso já vem meio que de família, né? A questão da administração, da boa educação, de saber se portar bem, de confiar em Deus sobre todas as coisas. Então era uma família que passou um legado muito importante para José. Por isso, onde ele chegava, ele se destacava. Além disso, o espírito de sabedoria e de excelência ele estava sobre a vida de José, assim como estava sobre a vida de Daniel lá na Babilônia, que eu já falei aqui em vídeos passados sobre Daniel lá na Babilônia, né? Então entenda que não importa quem foi sua família, ok? De onde tu veio, isso aí não importa, mas o que importa é o espírito de sabedoria e excelência. Se ele estiver sobre ti, porque mesmo que tu tenha vindo de uma boa família, sem o espírito de sabedoria e excelência, tu não avança. E mesmo que tenha vindo de uma família ruim, com espírito de sabedoria e excelência, tu continua caminhando. Então o que importa é o espírito sobre a tua vida, tá? Certeza, cara, certeza que José, quando ele teve esse sonho, ele despertou não só o ódio dos irmãos, mas ele também despertou o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual começa a entender, tanto os anjos quanto os demônios começam a entender para onde você está indo, para onde que tu está indo, e a partir dos sonhos que tu tem, né? Quando se começa a sonhar, eu vou influenciar essa geração, eu vou ser um grande empregador, eu vou fazer isso, eu vou governar com justiça, eu vou fazer aquilo, eu vou combater isso. Quando o mundo espiritual vê esses movimentos dos teus sonhos, ele começa a se movimentar para o mundo espiritual. E o inferno? Os demônios para te frear, né? E os demônios começam a se movimentar para te frear. O mundo espiritual dos céus, os anjos para te proteger, para tu continuar teu propósito, né? E os demônios para te frear. Todo mundo espiritual se move, né? A favor e contra o teu sonho, né? Teu propósito. Então não somente os inimigos naturais que levantam a mão, né? Não são somente os inimigos naturais, também temos inimigos espirituais. Está escrito na Bíblia, né? Não é o que eu acho, não.
É o que está escrito. Então José, ele teve um sonho, que ele iria reinar sobre todo mundo. E eles não acreditaram, mas José guardou esse sonho no coração, tá? 13 anos depois, né? Lembre-se que como a gente começou a história, José tinha 17 anos, tá? 13 anos depois ele reinou sobre o pai. Ele reinou sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos? Não. Ele reinou sobre o mundo inteiro. José reinou sobre o mundo inteiro. Qualquer pessoa em toda a terra que quisesse comer teria que comprar na mão do Egito, né? Teria que comprar na mão de José. Porque a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre a terra. Não é sobre a região, é sobre a terra, tá? E todas as nações tinham que vir para o Egito comprar comida. E adivinha quem foi o administrador de tudo isso, dessa crise? José. Ah? Então assim, ó, quem foge da crise, quem foge de crise não recebe governo. Quem foge de problema não é promovido. Quem tem competência, sabedoria para interpretar situações dificílimas não chega a lugar nenhum, tá? Então tu tem que enfrentar problemas, tem que enfrentar crises, né? Tu tem que gostar de enfrentar essas situações, tá? Quem foge disso, infelizmente, vai ficar para trás. José, ele teve sonhos, mas ele também sabia interpretar sonhos. Era um dom que ele tinha. Deus sempre vai te dar algum dom espiritual. E que esse dom será a facilitação do cumprimento do teu propósito. Ó, anota aí. Papel e caneta na mão aí, tá? Anota só o que eu vou falar. O teu dom, o dom que Deus te deu, vai ser a facilitação, vai ser o agente facilitador do cumprimento do teu propósito, ok? Mas se José não tivesse o dom de interpretações, quando o faraó teve o sonho, quem que iria interpretar? Então o dom que ele está em ti, seja o que for, nem que seja o dom da música, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom da misericórdia, o dom da oração, o dom que Deus colocou em ti, tá? Tem um propósito, não é por acaso. Esse dom que será o facilitador do teu destino profético. Então a gente tem que entender que não existe coincidência para Deus, tá? Tudo tem um propósito. O José sendo vendido, ele cai na casa de Potifar. E aqui começa outro problema. Olha só, aqui em Gênesis 39, vamos lá, ó, versículo 1. Ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o de ismaelitas que o tinham levado para lá. Então José foi direto, né? Das mãos dos ismaelitas, saiu que os irmãos venderam ele, né, para os ismaelitas, ele foi direto para as mãos de Potifar. Direto, caminho reto, né? O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, aonde José prosperou? Quando ele estava no trono? Foi quando José chegou no trono que ele prosperou? Não, senhor. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele se tornou próspero, tá? Ainda quando era escravo. Então ele foi morar na casa do seu senhor egípcio, né? Ele não precisou do trono para prosperar, tá? Mas por que ele prosperou ainda sendo escravo? Porque o Senhor era com ele, né? Porque Deus era com ele. E o que te faz prosperar, independentemente do lugar que tu tá hoje, é se o Senhor está contigo ou não, né? Se o Senhor é contigo, tu pode estar num lugar que tu não queria, né? Porque com certeza José não queria estar na casa de Potifar, ele queria estar na casa do pai dele, né? Mas o destino profético de José não estava ligado à casa do pai dele, mas estava ligado à nação do Egito. Então ele precisava estar naquele lugar, tá? Mas aí tu se pergunta, né? Mas um escravo pode prosperar? Eu sempre explico isso aqui nos vídeos, tá? Prosperar não é ter dinheiro, prosperar é ter tudo que tu precisa para cumprir teu propósito na terra, ok? E naquele momento José, ele tinha tudo que ele precisava para cumprir o propósito dele. Olha só, aqui ó, no versículo 3 do capítulo 39 de Gênesis também. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o
administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Tá? Então olha só, cuidado com quem tu contrata. Tu que é empresário e tá me ouvindo aí, tá? Tu mesmo. Cuidado com quem tu contrata, tá? Porque da mesma forma que tu pode contratar um José da vida e ser abençoado por causa dessa contratação, tu também pode contratar alguém que vai amaldiçoar teu trabalho, tá? Tá escrito na Bíblia, tá? Por causa de José, Deus abençoava quem? O egípcio, tá? O egípcio, ele nem era do povo de Israel. Ele nem era do povo de Israel, mas por causa de José, ele era abençoado e prosperava, tá? Então, é bênção de tabela isso, tá? Cuidado com quem tu anda, tá? Cuidado com quem tu anda. Eu já falei para minha esposa, aqui é eu, Christian, falando, ó, eu já falei isso para minha esposa, que eu só tô aqui hoje falando o que eu tô falando para vocês, porque Deus usou ela na minha vida, né? Deus, através dela, me mostrou coisas, né? Me fez abandonar coisas mundanas. Através dela eu conheci assuntos que me interessaram e que me fizeram descrer da ciência moderna e passar a crer no Criador do Universo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que foi Deus que usou a minha esposa, né, para me tirar do ateísmo e me trazer aqui onde eu estou exatamente hoje, né? Então eu fui muito abençoado de tabela por causa dela, né? E, enfim, e fora isso a gente cresceu junto também, espiritualmente falando. Então, cuidado com quem tu anda, tá? Tu pode ser abençoado ou amaldiçoado por tabela. Tá na Bíblia, tem base bíblica, tá? O Senhor estava sobre tudo que o egípcio tinha, tanto na casa quanto no campo, ok? Então aqui no versículo 6, ó, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? Né? Então aqui do capítulo 6, do versículo 6 ao 9, né, em Gênesis 39. Por que José falou isso então, né? Porque a Bíblia diz que quando tu serve ao teu Senhor na terra, tu está servindo a Deus. Não é isso? A propósito, Paulo, ele deixa isso bem claro nas cartas, tá? Servos, sirvam aos seus senhores como se fossem para Deus, tá? Então, se tu, aqui antes eu me dirigia aos empresários, agora eu estou me dirigindo a quem é empregado, quem é escravo. Escravo hoje em dia, né? Mas escravo antigamente, mas empregado hoje em dia, né? Sirvam aos seus senhores, sirvam aos seus chefes, né? Aos seus patrões, como se estivesse servindo a Deus, tá? O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, ok? Então não importa se tu é empregado ou se tu é patrão, tá? Sirvam ao próximo, ok? Se tu é empregado, sirva ao teu patrão, ok? Então José, com esses princípios aqui, mesmo que Paulo tenha dito isso milênios lá na frente, então princípios eles são imutáveis e atemporais, e já estavam no coração de José, né? Então a gente também tem uma série aqui só falando sobre princípios, que também é uma série excelente, dá uma olhada aqui no canal, né? Que cumprir princípios é o que te leva à prosperidade, tá? Por isso que ateus prosperam, tá? Existem ateus que prosperam porque mesmo sem saber eles cumprem princípios, né? Uma coisa é tu ser salvo, né? Outra coisa é tu ser próspero. É diferente como que tu chega lá. E para tu ser próspero tem que cumprir os princípios bíblicos milenares. Tá? Então vamos lá, no versículo 10 aqui então, ó. Assim
Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Deixa eu só fazer uma pausa aqui e falar um negócio para vocês. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Tá? Tu não precisa nem cometer o mal. José não cometeu o mal, mas ele pagou pelo castigo, né? Como se tivesse cometido. Mas e por que isso? Porque ao ver que a casa estava vazia, já era para ter saído dali, né? Não fique no lugar onde tu não tem testemunhas, tá? Tu não pode ficar no lugar que não tem testemunha. Isso aqui aconteceu há milênios atrás, tá? Imagina hoje, onde tudo é armado, onde fake news tá aí por tudo, né? Então assim, ó, ele entrou e não tinha ninguém na casa. As servas não estavam, a copeira não estava, a moça do cafezinho não estava ali para servir, não tinha ninguém, tá? Aqui no versículo 12, ó. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, ela chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Tá? Do 12 ao 14 aqui, tá? Então ela, percebendo que ela foi rejeitada de vez, mas tendo uma prova na mão, ela levanta uma calúnia contra ele. Ele agora vai ser preso, né? De escravo, que estava bem... Ele era escravo, mas ele estava bem sucedido, ele estava, né, prosperando. Agora ele vai ser reduzido a prisioneiro, né? Prisioneiro. E vai passar por muita dificuldade, né? Apesar de que a Bíblia diz, né, que ele se tornou o chefe dos carcereiros, tá? Onde José chegava, ele governava. Porque a ideia central permanente de José era governar, tá? Ele estava com os irmãos e estava governando, né? Mesmo sendo mais novo. Ele estava na casa de Potifar e estava governando. Ele estava na prisão e governou os carcereiros. E ele não precisou do trono para governar, tá? Tu não precisa de posição social para cumprir o teu propósito. Tu não precisa que as pessoas deem tapinha nas tuas costas para cumprir o que tu precisa cumprir. A tua ideia central permanente, ela não depende das pessoas, tá? Ela depende de ti e de Deus, ok? Então José, ele vai sofrer mais uma injustiça e mais uma vez ele vai ficar calado. José, ele nos ensina muito sobre equilíbrio emocional, sobre domínio das emoções, né? Ele preferia cumprir princípios do que ceder aos seus sentimentos, tá? Eu preciso te incentivar aqui a priorizar os princípios, tá, do que os sentimentos. Os teus princípios têm que ser maiores do que os teus sentimentos, ok? É melhor tu ser fiel aos princípios e não ceder aos sentimentos do que o contrário. Então, Deus te chama para algo diferente. Deus te chama para algo grande. E tu precisa entender na história de José que tu precisa fazer o que tu precisa fazer através dessa história. Ele vai te ensinar o que tu precisa fazer para viver esse algo grande, ok? E esse algo grande, às vezes, é tudo que tu precisa para cumprir o teu propósito nessa terra, né? Deus, ele tem lugares para ti que somente através dos processos vencidos tu pode chegar, tá? Somente através dos processos, porque sem processo tu não chega lá. Então não reclama do que está acontecendo agora na tua vida, tá? Acredite, é só um processo, é Deus te forjando, tá? Mas aprenda com o que Deus permitiu acontecer na tua vida, tá? Porque é para te levar a outro nível, tá? Deus não erra. Deus não erra. Se Ele permitiu essa situação que está acontecendo agora na tua vida, é porque Ele está te forjando. É porque Ele quer que tu suba para o próximo nível, mas tu tem que fazer a tua parte, tá? Tá fazendo sentido isso aqui para ti? Isso aqui que eu tô te falando tá fazendo sentido? Então coloca aqui nos comentários, ó, Christian. Coloca aqui, ó. Christian, tô entendendo essa história de José. Tem partes que parecem comigo, né? Porque eu também fui traído, eu também fui injustiçado, também me caluniaram, né? Inventaram história de mim para meus irmãos, quiseram o meu mal também, e eu tô trabalhando como um escravo. Pois quando eu achei que eu tava melhorando, puxaram meu tapete. Agora eu tô na prisão, né? Às vezes tu tá se identificando
com algum trecho da história de José, e é agora que tu precisa aprender ainda mais, tá? Ainda mais. Eu ainda tenho mais conteúdo para te ensinar, né, sobre a história de José. Cada dia mais profundo, tá? Cada dia eu vou mais longe contigo nesse assunto aqui sobre José. Então convido o máximo de pessoas para assistir, né? Não custa nada. Se tu não assistiu a primeira aula dessa série aqui, tu precisa assistir, vou deixá-la aqui no final do vídeo, tá? E já chama mais gente para assistir também contigo. Compartilha esse vídeo aí com a tua família, manda no WhatsApp aí pro pessoal, né? Curte o vídeo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, curte, ok? Porque quando tu curte o vídeo, quando tu compartilha, quando tu comenta, tu mostra pro YouTube que esse conteúdo ele é relevante, né? E daí o algoritmo do YouTube ele entende, ele entrega para mais pessoas, né? E também não deixa de se inscrever nesse canal aqui se tu não é inscrito, tá? Porque esse canal aqui ele só existe para te abençoar, né? Eu só falo o que está escrito, nem minha opinião eu não dou. Eu só falo o que está escrito, tá? Então muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Sei que é um vídeo longo, tá? Mas te agradeço de coração. Peço que Deus te abençoe, tá? Por ter chegado até aqui. E te vejo na próxima aula, tá? Valeu, falou.